Shalom, glória a Deus, olha onde nós chegamos, eu nem acredito que nós chegamos aqui, gente. Apocalipse é o livro da revelação. Vamos lá, porque tem muita coisa aqui nesse livro. Apocalipse, ele foi feito, né? A gente tem hoje esse livro porque Deus, ele precisa que a gente saiba das coisas. Ele quer nos revelar as coisas. O livro, ele tem muitas simbologias, muitas coisas ali que parecem misteriosas, mas Deus, ele quer acabar com esse misticismo. Ele quer que eu e você entendamos. Para isso a gente precisa ler, a gente precisa estudar e entender. E eu vou te dizer que eu não sou especialista em Apocalipse. Tem um curso incrível e maravilhoso que, se você puder, adquira já. É o curso Apocalipse, a revelação do Apocalipse do apóstolo Milton. Então eu vou deixar aqui o Instagram dele, porque quando tiver turma aberta, você já vai lá e já adquire esse curso, porque é incrível. Eu também estou precisando dele. Mas eu vou trazer aqui a leitura da palavra e o Espírito Santo vai nos trazer revelação. Bom, antes de a gente começar a leitura do livro, né, que é um livro de revelação, eu queria falar um pouco de quem escreveu esse livro, né? João. O apóstolo João, aquele que era um dos 12 de Jesus, que andou com Jesus, ele se denominava como o apóstolo do amor, né? Mas você lembra que Jesus chamou ele de filho do trovão? E eu imagino que era porque ele era forte, era impetuoso. E aí a gente consegue perceber a transformação que foi, né, o João, filho do trovão, para João, o discípulo do amor, o discípulo amado de Jesus. A gente consegue perceber como é que é a forma literária de João escrever, porque tem o livro de João, tem as cartas, as epístolas, 1 João, 2 João, 3 João, e tem Apocalipse. Então a gente consegue perceber que foi escrito por ele da forma que ele escreve. João, ele viveu mais ou menos um pouco mais de 90 anos. Ele morreu de velhice. Ele não morreu como muitos dos outros apóstolos que foram perseguidos, que foi crucificado de cabeça para baixo, sabe, que sofreu tantas coisas. Ele foi preso, inclusive ele escreveu esse livro do Apocalipse quando ele estava exilado na ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos, que hoje é a Turquia. Ela era ali uma colônia, né, dos romanos, então eles prendiam, e João, ele foi preso em Éfeso, vou já falar disso. Eles aprisionavam, né, prenderam João e depois exilaram na ilha de Patmos. E João, ele foi um dos grandes líderes, né, como os apóstolos da igreja primitiva, aquela igreja, né, do início, que era apaixonada por Jesus, e que eu e você precisamos estar nessa igreja primitiva hoje, né, buscar ao Senhor, falar dele sem cessar, falar mesmo que tenha que ser preso, como tantos deles foram, e mortos por causa da palavra. E João, ele foi preso por causa disso, porque ele falava da palavra, porque ele falava de Jesus, porque ele falava da ressurreição. Então eu e você precisamos aprender. E aprender também a ser os queridinhos de Jesus, as queridinhas de Jesus. Porque João, ele se dominava assim, né? Mas não é porque Jesus, ele tinha os preferidos. Você lembra que tinha Pedro, Tiago, João no barquinho? Tinha esse trio. Esse trio acompanhou Jesus em praticamente tudo. E João estava lá. João estava lá quando, lembra? Tabita, comi, levante-se, menina. Quando teve a ressurreição da garota, João estava lá no quarto. Quando teve a ressurreição de Lázaro, João estava presente. Quando eles estavam ali no Getsemane orando, né? Jesus pediu para eles orarem. João estava ali também. Quando teve aquela transfiguração de Jesus com Moisés e Abraão, João estava ali também. Porque ele era o preferido dos 12? Não, porque ele era o que mais se chegava a Jesus. Ele era o que mais pedia a presença de Jesus, ele era o que mais buscava. E esse é o segredo para mim e para você, buscar mais ao Senhor. Ele não tem os preferidos e eleitos, mas eu e você precisamos buscar mais ao Senhor. João também, ele acompanhou toda a crucificação de Jesus, do início até o final da crucificação. Ele estava ali na cruz quando Jesus morreu, entregou o Espírito. João estava ali, inclusive ele ficou responsável por cuidar de Maria, né, a família de Jesus. João ficou ali responsável. Então assim, João, ele recebeu essa revelação porque um anjo foi visitar ele e entregou uma missão
a missão da revelação. Que esse livro de Apocalipse, muita gente tem medo, fala que é da destruição, do final, e realmente a gente vai ver isso, né? A escatologia tem esses acontecimentos escatológicos, tem realmente falando do final, mas ele é muito mais sobre falar de Jesus, né? Ele tem muitas profecias, a Bíblia inteira tem muitas profecias, e todas elas são relacionadas a Jesus, o Messias. Então o livro de Apocalipse, ele fala muito mais sobre Jesus do que sobre a destruição. Tem gente que tem medo, tem ali, sabe, como se fosse um bloqueio para estudar Apocalipse. Pois eu quero te dizer que isso não vem de Deus, porque Deus, ele justamente trouxe isso para nos revelar. Inclusive Apocalipse, esse nome, ele vem do grego, que é apó e o calipse, que vem justamente de trazer o que estava oculto, trazer o que estava escondido nas trevas, trazer a luz, para que nos traga conhecimento, que nos traga entendimento. Então eu quero que hoje você comece essa leitura de Apocalipse, que busque mais do Senhor, que queira entender, que estude e que não fique só para você, que passe também para as pessoas, porque é importante. Deus quer nos revelar, Ele quer nos fazer entender as coisas e que não fiquem oculto, mas que sejam reveladas em nome de Jesus. Amém? A gente vai orar para começar essa leitura do capítulo 1, mas essa introdução toda para falar de João, que o Espírito Santo já tenha ministrado a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no coração e ore comigo. Querido e poderoso Deus, Tu és o nosso Deus, o Deus de revelação. Te pedimos, Senhor, que tire todos os mistérios, o misticismo, tudo, Senhor, que está aqui acerca de Apocalipse, que muitas pessoas têm medo e não querem ouvir, não querem entender, não querem ler. Que caia por terra hoje, Senhor, todo bloqueio. Que caia por terra hoje, Senhor, toda a dificuldade, Senhor, nessa leitura, nesses estudos, Senhor. Tudo que o inimigo colocar, que hoje nós possamos anular no nome de Jesus. Nós declaramos, sim, entendimento sobre as nossas vidas, discernimento espiritual, que possamos ler e entender, que Teu Santo Espírito venha nos trazer esse discernimento, essa revelação, essa clareza da palavra. Em nome de Jesus, nos enche de sabedoria, Senhor. Nós não queremos ler por ler, nós queremos entender a Tua palavra. Então fala conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Então vamos lá. Capítulo 1 do livro de Apocalipse, a revelação. A introdução. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Em breve há de acontecer. Revelação. Pega aí. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, feliz eu e você que estamos aqui para ter entendimento dessa palavra, para guardar essa palavra, amém? Que a gente possa estudar. Você viu aqui nessa introdução que João, ele se apresenta, né, como um servo, como um irmão, e tem uma humildade aqui, né? Não é o João que de repente podia dizer, eu recebi a revelação, um anjo apareceu para mim. Então existe uma humildade aqui de João, né? Vamos seguir aqui, versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Então, assim, João, ele está se dirigindo aqui às 7 igrejas. Só que cada igreja dessa é como se fosse uma representação do que até hoje são as igrejas no mundo, né? A minha, a sua, as igrejas. Então, uma representação. Ele está escrevendo aqui as igrejas, mas é Jesus falando que teve revelação ali para nos trazer à tona, para nos mexer, para nos sacudir. Então, preste atenção nessas cartas aqui. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ai, eu amo, amo, amo. Sabe por quê? Em grego é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós precisamos ter entendimento. Eu falei que isso vai falar muito de Jesus e você precisa ter essa revelação de quem é Jesus. Amém?
que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. Não vou falar aqui, mas tem revelação dos 7 espíritos também, é um tipo de simbologia, de código. Apocalipse é cheia de código e que o Espírito Santo venha te revelar. E se você fizer o estudo do apóstolo Milton, você vai entender. Vamos seguir aqui. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, amém, por meio do seu sangue. O sangue de Jesus nos liberta, amém, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Você sabe que o sacerdote era o único que podia estar na presença de Deus, era o que servia ali, e ele nos constituiu reinos e sacerdotes. Eu e você podemos entrar na presença do Senhor. Você, sacerdote do Senhor, você pode ali sim entrar na presença de Deus, amém? A Ele seja glória e poder para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus por todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eis que Ele vem com as nuvens e o todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém? E aqui João está dando uma revelação de como Jesus vai voltar. Lembra quando ele foi embora? Que ali ele estava subindo aos céus e os discípulos ficavam olhando, e ele sumiu. E aí veio um anjo e disse: o que vocês estão olhando para cima? Esse foi Jesus, ele foi e está ali assentado à direita agora do trono de Deus Pai, mas ele vai voltar da mesma forma, pelas nuvens. Então aqui a gente já tem uma confirmação de como aconteceu e como vai acontecer. Eu não sei se de repente todo mundo vai se comunicar pela internet, ou se o mundo que é redondo, não sei como é que vai ser isso, mas todo olho verá quando Jesus voltar. Eu não sei, você não sabe, mas já está próximo esse final e nós vamos ver, hein? Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega. Ai, Jesus, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não tem ninguém mais poderoso, não tem ninguém mais forte, não tem ninguém mais sensível do que o Senhor. Ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Isso é no grego, e João ele estava falando aqui grego para que fosse entendido, porque ele estava falando para gregos, né? Mas ele poderia também estar falando em aramaico, em hebraico, se fazer entendido lá. Eu esqueci agora o nome que tem em aramaico, delta e elfa, esqueci, mas também é o princípio e o fim, e o que Jesus é. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que ele está falando aqui? Irmão João. Ó a humildade, né? Eu, irmão João, estava na ilha de Patmos porque ele estava exilado em Patmos, né? Porque o Império Romano mandou ele para lá. Ele foi preso em Éfeso por causa da palavra de Deus, porque ele estava pregando a palavra. Então ele está falando aqui o contexto histórico. Versículo 10. E no dia do Senhor eu achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu voltei-me para quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, e quando vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive.
Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aleluia, glória a Deus. Ele dizendo: eu sou o alfa, o princípio, e eu sou o ômega, o fim, eu sou o todo-poderoso Deus. Que o Espírito Santo te traga a revelação dessa palavra em nome de Jesus. Amém?